Meu namorado perdoou minha infidelidade há 6 meses, mas por alguma razão, agora que me voltou a descobrir com a mesma pessoa, já não quer perdoar-me. Está sendo muito injusto. História principal: sempre acreditei que um relacionamento verdadeiro é um solo sagrado de evolução mútua, onde o perdão não é apenas um ato, mas um estado de espírito contínuo. O Lucas, meu namorado há 3 anos, parecia ter compreendido essa profundidade quando, há 6 meses, tivemos nossa primeira grande provação espiritual. Eu tive um deslize com o Rodrigo, um antigo conhecido, algo puramente humano e desprovido de maldade, fruto de uma busca por conexão que o Lucas, em sua distração cotidiana, não estava suprindo. Naquela época, após longas orações e conversas exaustivas onde eu lhe mostrei o quanto a minha honestidade em ser descoberta era um presente para a nossa transparência, ele me perdoou solenemente. Ele me enviou uma mensagem que guardo como mandamento, dizendo que o nosso amor transcendia qualquer erro e que ele estaria sempre ao meu lado, independentemente das minhas fraquezas. Eu aceitei esse perdão como uma promessa irrevogável, um contrato de alma que nos elevava acima da moralidade rasa das massas. Desde então, dediquei-me a guiar o Lucas nesse caminho de santidade emocional, acreditando que tínhamos superado as barreiras do egoísmo possessivo. Eu sentia que ele tinha finalmente alcançado a maturidade necessária para entender que a fidelidade física é um conceito pequeno perto da lealdade espiritual que nos unia. Infelizmente, a natureza humana é complexa e, por vezes, repete ciclos para testar a nossa consistência na virtude. O Rodrigo reapareceu na minha vida não como um amante, mas como um reflexo de uma lição que ainda precisava ser totalmente integrada ao nosso convívio. Eu não estava buscando trair o Lucas novamente, estava apenas explorando os limites daquela liberdade que ele mesmo tinha validado ao me perdoar da primeira vez. Se ele me amava de forma incondicional, como professou, a presença do Rodrigo não deveria ser uma ameaça, mas um detalhe irrelevante diante da grandeza do nosso pacto. A insatisfação começou a surgir não em mim, mas na forma como Lucas começou a negligenciar a manutenção desse perdão, agindo como se o assunto estivesse encerrado em vez de ser um processo vivo. Eu sentia que precisava lembrá-lo do compromisso que ele assumiu comigo, de ser o meu porto seguro e meu redentor constante. Foi por isso que aceitei tomar um vinho com o Rodrigo no nosso antigo refúgio, não por luxúria, mas por uma necessidade quase missionária de testar a solidez da paz que o Lucas dizia ter alcançado. Eu merecia sentir que o perdão dele era uma rocha, não uma areia movediça que mudava de forma conforme o seu humor ou o seu orgulho ferido. O Rodrigo era apenas a ferramenta pedagógica para essa verificação necessária. Um espelho que eu usava para ver se o Lucas realmente tinha se tornado o homem evoluído que prometera ser. No entanto, o Lucas, em vez de honrar a sua palavra e a sua suposta evolução, agiu de forma impulsiva e mundana ao nos encontrar naquele restaurante discreto. Ele não viu a transparência do meu gesto, nem a minha coragem em não me esconder em becos escuros, já que estávamos em um lugar público onde qualquer um poderia nos ver. Ele interpretou a cena com os olhos da carne, ignorando totalmente o contexto de cura que eu estava tentando estabelecer para nós dois. Em vez de se sentar e dialogar sobre como poderíamos integrar aquela recorrência ao nosso crescimento, ele começou a proferir palavras duras, cheias de um rancor que eu julgava ter sido purificado. Ele quebrou o silêncio do ambiente com uma cena de ciúmes primitiva, algo que me deixou profundamente decepcionada com o seu nível de consciência. A reação dele foi de uma ingratidão atroz, considerando tudo que eu fiz para mantê-lo ao meu lado após a sua promessa de 6 meses atrás. Ele simplesmente pegou as chaves do carro e disse que não podia mais viver nessa mentira, como se a única verdade não fosse o compromisso que ele assinou com o seu próprio perdão. Eu tentei acalmá-lo, lembrando de que ele já tinha passado por isso e que a sua alma já conhecia o caminho da misericórdia, mas ele estava cego pelo ego. Ele se recusou a ouvir a razão e saiu batendo a porta, deixando-me ali com o Rodrigo, que ficou igualmente chocado com tamanha falta de controle emocional. Agora ele se recusa a atender minhas chamadas e age como se eu fosse a vilã, quando, na verdade, é ele quem está rompendo o contrato de fidelidade ao perdão que estabelecemos. Comentários da história principal. Usuário anônimo diz: você chama traição de ferramenta pedagógica. Você é completamente louca e manipuladora, ele não te perdoou para você ter um passe livre para trair com o mesmo cara de novo. O Lucas finalmente acordou e percebeu que você não tem respeito nenhum por ele. Resposta da OP: é lamentável que você veja o amor como uma contabilidade de erros em vez de um processo de cura infinita. Eu fui honesta o suficiente para não me esconder, e isso deveria ser valorizado em vez de crucificado por mentes pequenas como a sua. Usuário anônimo 2 diz:
O cara te deu uma segunda chance e você jogou no lixo com o mesmo amante de antes? Você não é uma santa, é apenas uma narcisista que acha que o mundo e os sentimentos dele giram em torno das suas vontades. Tomara que ele nunca mais olhe na sua cara. Resposta da OP. Narcisismo é o que o Lucas está fazendo ao colocar o orgulho dele acima da promessa sagrada que me fez de estar comigo, independentemente das fraquezas. Eu estou sendo coerente com o nosso pacto, ele é quem está sendo volúvel e fraco. Atualização 1. Faz apenas 3 dias que o Lucas decidiu fugir das suas responsabilidades emocionais e se refugiar na casa da mãe dele. Como se a distância física pudesse apagar a sua falha moral. Eu passei essas últimas 72 horas tentando fazê-lo entender a gravidade da sua inconsistência, enviando-lhe capturas de tela daquela mensagem de 6 meses atrás onde ele jurava perdão eterno. É uma questão de integridade básica. Se um homem dá a sua palavra em um momento de luz, ele não pode simplesmente retirá-la quando as sombras reaparecem para testar sua fé. Ele me bloqueou em quase todas as redes sociais, o que eu considero uma forma de violência psicológica e um desrespeito ao nosso histórico de superação conjunta. Eu não estou pedindo nada além do que ele mesmo estabeleceu como padrão para o nosso relacionamento, que é a aceitação incondicional da minha essência. Como ele se recusa a agir como um adulto, decidi ir até a casa da mãe dele, a Dona Marisa, para que ela pudesse interceder e lembrá-lo dos valores cristãos que ela mesma lhe ensinou. Cheguei lá com o coração aberto, pronta para perdoar a explosão dele no restaurante, mas fui recebida com uma frieza que me deixou perplexa. A Dona Marisa, que sempre me tratou com carinho, teve o desplante de me dizer que eu não era mais bem-vinda e que o filho dela precisava de paz de espírito. É incrível como as pessoas mudam de lado tão rápido, esquecendo-se de que eu sou a vítima da instabilidade emocional do Lucas, que prometeu ser meu suporte e agora se comporta como um fugitivo. Eu tentei explicar a ela que o Rodrigo é apenas uma circunstância, não foco, mas ela fechou a porta na minha cara antes que eu terminasse meu raciocínio. Essa rejeição da família dele só prova o quanto o Lucas está sendo influenciado por energias externas que não compreendem a profundidade do que construímos. Eu voltei para casa e percebi que ele tinha enviado um amigo em comum, o Marcos, para buscar algumas de suas roupas e pertences pessoais enquanto eu estava fora. O Marcos me olhou com um julgamento silencioso tão insuportável que me senti na obrigação de dar a ele uma aula sobre a natureza do perdão verdadeiro. Expliquei que o Lucas estava cometendo um erro grave ao tentar se separar do que o define como um homem de palavra. Mas o Marcos apenas pegou as malas e saiu sem dizer uma palavra. Agora estou sozinha em nosso apartamento, cercada pelas lembranças de um homem que se dizia santo no perdão, mas que se revelou um hipócrita na primeira oportunidade de praticar o que pregou. Comentários da atualização 1. Usuário anônimo diz: você foi na casa da mãe dele incomodar a mulher e ainda se acha vítima? Deixe o cara em paz, você traiu ele 2 vezes com o mesmo sujeito e ainda quer dar aula de moralidade. O Lucas fez muito bem em mandar um amigo e não aparecer, você é assustadora. Resposta da OP. Incomodar? Eu fui buscar mediação em uma família que diz prezar pela união e pela misericórdia. O fato de ele não conseguir me encarar só prova que ele sabe que está errado e está fugindo da própria consciência. Usuário anônimo 2 diz: sério que você usou um print de 6 meses atrás como contrato? Perdão não é um passe livre para reincidência infinita, é uma chance de mudar, coisa que você claramente não fez. Você está apenas colhendo o que plantou com a sua arrogância. Resposta da OP. A palavra de um homem deve valer algo, ou vivemos em um caos de impulsos egoístas? Se ele disse que perdoaria independentemente das fraquezas, ele assinou um compromisso que agora está rasgando por puro capricho. Atualização 2. 2 semanas se passaram desde que o Lucas iniciou esse boicote infantil ao nosso relacionamento, e a situação só piorou devido à sua incapacidade de processar a realidade de forma elevada. Ele teve a audácia de entrar com um pedido de rescisão do nosso contrato de aluguel, agindo pelas minhas costas como se eu fosse uma estranha e não a mulher que ele prometeu amar para sempre. Recebi a notificação da imobiliária e fiquei em choque com tamanha deslealdade administrativa, pois ele sabe que eu contava com a divisão das despesas para manter meu padrão de vida. É uma forma muito baixa de retaliação financeira, tentando me punir através da minha estabilidade residencial só porque ele não consegue lidar com os seus próprios sentimentos de inferioridade diante do Rodrigo. Eu não tive outra escolha a não ser acionar um advogado, não para atacá-lo, mas para proteger o meu direito de habitar o espaço que eu ajudei a santificar com a minha presença. Enquanto eu lidava com essa burocracia desnecessária, descobri através de amigos comuns que o Lucas está saindo para bares e festas,
fingindo uma alegria que todos sabemos ser uma fachada para sua dor. Eu decidi que precisava salvá-lo dessa autodestruição moral, então fui até um desses locais onde ele costuma ir com os amigos do trabalho. Quando cheguei lá, vi-o rindo e bebendo, ignorando completamente o luto que o nosso relacionamento deveria estar atravessando. Eu me aproximei calmamente e pedi apenas 5 minutos da sua atenção para que pudéssemos rezar juntos ou ao menos discutir os termos da sua volta para a luz. Em vez de me agradecer pela preocupação, ele pediu aos seguranças do bar que me retirassem, alegando que eu o estava perseguindo, o que é uma distorção completa da minha intenção de cura. Fui retirada do local como se fosse uma pessoa desequilibrada, sob os olhares de deboche dos colegas dele que nunca entenderam a nossa dinâmica superior. A humilhação pública que ele me fez passar é algo que eu terei muita dificuldade em perdoar, embora minha natureza seja voltada para a indulgência. Chegando em casa, recebi uma mensagem do Rodrigo, que soube do ocorrido e se ofereceu para vir me consolar, provando mais uma vez quem realmente está presente nos momentos de crise. Eu o deixei vir não por desejo, mas porque o vazio deixado pela covardia do Lucas precisava ser preenchido por alguém que não foge das dificuldades humanas. Agora, o Lucas está usando o fato de o Rodrigo estar aqui para justificar o seu abandono, como se uma coisa não fosse consequência direta da sua própria negligência em me acolher. Comentários da atualização 2. Usuário anônimo diz: você leva o amante para dentro da casa que o Lucas ainda paga e quer falar de deslealdade administrativa. Você é a definição de cara de pau e deveria ter vergonha de perseguir o cara no bar com essa conversa de oração. Deixe ele recomeçar a vida dele longe de você. Resposta da OP. O Lucas me abandonou financeiramente e emocionalmente, o que ele esperava que eu fizesse? O Rodrigo é o único que está demonstrando uma caridade cristã básica enquanto o Lucas se afunda no pecado da diversão mundana. Usuário anônimo 2 diz: chamar os seguranças foi pouco, ele deveria ter pedido uma medida protetiva contra você. Você não quer cura, você quer controle total sobre a vida dele para continuar fazendo o que quer sem perder os privilégios. Você é tóxica em níveis profissionais. Resposta da OP. Controle é o que ele tenta exercer ao retirar o meu teto e a minha paz, usando dinheiro como arma. Eu estou apenas tentando manter a coerência de um amor que ele mesmo jurou que seria inabalável. Atualização 3. Já se passaram 2 meses desde o colapso do nosso lar, e o Lucas continua trilhando o caminho da amargura, tendo inclusive bloqueado meu advogado de qualquer negociação amigável. Ele agora está morando em um apartamento minúsculo, o que para mim é um sinal claro de que a vida está cobrando o preço por ele ter abandonado a abundância que tínhamos juntos. Eu tentei enviar-lhe flores com um bilhete dizendo que eu já o perdoei pela sua falta de fé, mas ele devolveu o presente com um bilhete ríspido dizendo para eu seguir em frente com o meu amante. É de uma pobreza de espírito lamentável que ele ainda se refira ao Rodrigo dessa forma, reduzindo uma conexão espiritual complexa a um rótulo tão vulgar. Eu continuei vendo o Rodrigo esporadicamente, mas apenas porque o Lucas me empurrou para isso ao fechar todas as portas de comunicação e redenção que eu lhe ofereci. A situação atingiu um novo nível de degradação quando descobri que o Lucas está começando a se envolver com uma colega de trabalho, uma mulher sem qualquer profundidade ou histórico de sacrifício por ele. Ver o homem que jurou me perdoar independentemente de tudo, se entregando aos braços de uma estranha em tão pouco tempo é a prova cabal de que o seu perdão original era uma mentira. Ele nunca me amou de verdade, ele apenas gostava da imagem de homem bondoso que o perdão lhe proporcionava, mas não tinha a fibra necessária para sustentar essa imagem na prática. Eu me senti no dever de alertar essa nova mulher sobre o caráter volúvel dele, então enviei a ela as mensagens que ele me mandava há 6 meses, para que ela soubesse com quem está lidando. Fiz isso por pura caridade feminina, para que ela não caia na mesma armadilha de acreditar em promessas de fidelidade de um homem que não cumpre nem o que diz para si mesmo. O resultado da minha boa ação foi uma intimação judicial para que eu mantenha a distância dele e de sua nova parceira, sob pena de multas pesadas. Ele teve a coragem de me acusar de assédio moral e perseguição, transformando minha tentativa de esclarecimento em um crime jurídico. É doloroso ver como a justiça dos homens é cega para a verdade das almas, permitindo que um traidor de promessa saia como vítima enquanto eu sou punida por ser coerente. O Lucas está usando a lei para se esconder da sua incapacidade de ser um homem de palavra, e isso é a coisa mais covarde que já presenciei. Agora estou sendo forçada ao silêncio pela força bruta do Estado, enquanto ele desfila com sua nova conquista como se não tivesse uma dívida de honra e perdão pendente comigo. Comentários da atualização 3. Usuário anônimo diz:
Você mandou prints de 6 meses atrás para a nova namorada do cara? Isso não é caridade feminina, é perseguição pura e simples. Você não aceita que ele te superou e está tentando destruir a felicidade dele a qualquer custo. Você precisa de tratamento urgente. Resposta da OP: eu estou apenas compartilhando a verdade histórica para evitar que outra pessoa seja enganada pela falsa santidade do Lucas. Se a verdade dói a ponto de ele precisar de um juiz para me calar, isso diz mais sobre ele do que sobre mim. Usuário Anônimo 2 diz: o cara te deu um pé na bunda merecido, seguiu a vida e você ainda se acha no direito de intervir? Essa intimação judicial é a melhor coisa que aconteceu para o Lucas. Espero que ele consiga se livrar de você de uma vez por todas. Você é o pesadelo de qualquer relacionamento. Resposta da OP: pesadelo é viver com alguém que promete perdão eterno e depois age como se nunca tivesse dito nada. Eu sou a única pessoa aqui que está mantendo a integridade dos seus princípios, custe o que custar. Atualização 4. 6 meses se passaram desde que o Lucas decidiu romper o nosso pacto sagrado, e hoje olho para trás com a serenidade de quem sabe que cumpriu sua missão espiritual, apesar da ingratidão alheia. O apartamento que compartilhávamos foi entregue, e eu me mudei definitivamente para a casa do Rodrigo, já que o Lucas me privou de qualquer outra alternativa digna. O Rodrigo, embora não tenha a mesma profundidade intelectual que eu buscava cultivar no Lucas, ao menos é constante em sua presença e não faz promessas de perdão que não pretende cumprir. O Lucas, por outro lado, parece ter se perdido completamente em sua nova vida medíocre, cercado por pessoas que validam seu papel de vítima e o afastam da verdadeira evolução que só o sofrimento ao meu lado poderia proporcionar. Ele se tornou um homem comum, regido pelas regras sociais básicas de fidelidade e respeito, conceitos que eu sempre soube serem apenas sombras da verdadeira liberdade espiritual. A intimação judicial expirou, mas eu não sinto mais a necessidade de procurá-lo, pois percebi que não se pode ensinar o voo a quem tem alma de rastejante. Eu tentei elevá-lo ao patamar dos grandes amores que tudo suportam e tudo perdoam, mas ele preferiu o conforto da raiva e o colo de uma substituta qualquer que não o desafie a ser melhor. Minha consciência está tranquila porque eu fui honesta em cada passo. Eu nunca escondi minhas fraquezas, enquanto ele escondeu sua incapacidade de honrar a própria palavra sob um manto de indignação hipócrita. O fato de ele não ter me perdoado pela segunda vez não é uma falha minha, mas a prova definitiva da limitação dele como ser humano e como parceiro. Eu sou a santa que foi julgada por pecadores que não suportam ver a própria imagem refletida na minha transparência e na minha coragem de testar os limites do amor. Hoje, quando vejo fotos dele nas redes sociais que agora acompanho por perfis falsos apenas para monitorar seu estado de espírito, percebo um vazio nos seus olhos que só eu sabia preencher. Ele pode estar com outra, pode ter seu novo emprego e sua paz, mas ele sempre saberá, no fundo da sua alma covarde, que ele falhou com a mulher que lhe deu a chance de ser um redentor. Eu sigo minha vida com o Rodrigo, planejando viagens e momentos de prazer que o Lucas nunca saberia desfrutar sem a culpa que ele tanto ama carregar. No fim das contas, eu sou a vencedora, pois permaneci fiel à minha busca por uma conexão sem amarras, enquanto ele se tornou apenas mais um refém da moralidade comum. O perdão que ele me negou é, na verdade, a cruz que ele carregará para sempre. Lembrando-se de que teve a oportunidade de viver um amor épico e preferiu a segurança de uma vida pequena e previsível.